Olá pessoal, oitavo A, B e C. Galera, na semana passada, na quinta-feira passada, bom dia, né, primeiramente, eu coloquei essa atividade não como a título avaliativo, mas serviu para que eu observasse. Então eu fiquei um pouco preocupada e resolvi gravar essa tela com esse forms, certo? Nesse forms, eu cobrei tudo que eu já trabalhei de arte nessas semanas. E eu percebi que alguns alunos tiraram 10, fiquei feliz, eu acho que uns 3 a 4 alunos. Primeiro, pouquíssimos alunos resolveram o Forms. De 3 salas, só 33 alunos. É como se fosse praticamente 10 alunos em cada sala, muito pouco. Mas não posso fazer nada, além do que eu estou fazendo, né? E aí, nessas 10 questões, eu coloquei todas as coisas que nós havíamos trabalhado, ou quase todas, certo? Então, eu resolvi gravar essa tela, porque hoje a aula vai ser em cima desse form, só como a título de correção. Raramente eu corrijo as atividades de arte, porque elas sempre são muito, eu sempre peço muito para vocês dar a opinião, escrever, analisar uma música, né? Dentro do conteúdo que a gente está estudando. Mas eu fiquei um pouco preocupada, porque teve aluno que tirou 1, teve aluno que tirou 3. Embora eu tivesse dito, alguns alunos foram no privado preocupados, embora eu tinha dito que era mais assim uma revisão. Eu não ia levar em conta a nota. Levei em conta para observar como estão. De novo, parabenizo aqui aos que tiraram 10, tiraram 8, tiraram 9, teve aluno que tirou 7. E aí teve as notinhas baixas. E é justamente por aqueles que tiraram a notinha baixa que eu estou aqui, porque é diferente do que muitos pensam, a arte é uma disciplina importante. E apesar de ser um conteúdo que às vezes não é de grande importância, mas eu tento passar para vocês isso. Então, nós estamos trabalhando conteúdos que falam muito da questão do patrimônio cultural, patrimônio histórico, cultural, bens materiais e imateriais. Isso é muito importante para a sociedade como um todo, para a cultura. Uma sociedade ela precisa de cultura e ninguém mais luta através de uma cultura do que a arte. As pessoas que estão no universo da arte, né? Precisam ser respeitados e precisam ser valorizados. Ai do mundo se não fosse a cultura. Vimos também questões indígenas, né? A dança, né, dos indígenas, as manifestações entre dança e canto de um povo. Então, só coisas importantes mesmo. Então, a primeira questão diz assim: a canção, arrasta a sandália. Ai, aí sou eu, morena, arrasta a sandália. Aí sou eu, morena, arrasta a sandália. Os grupos sambadores do Mutar e Pajuiá arrasta a sandália do Insamba de Roda, Patrimônio da Humanidade, o IPAM 2005. Essa canção é um ritmo de carnaval, de forró, de funk ou de samba. A opção correta seria a letra samba, né? A letra D. Pronto. Então, adiante. Estudamos a musicalidade no carimbó. A musicalidade no carimbó, já fiz tela, já gravei aula, já botei revisão. Então, estudamos a musicalidade no carimbó. Ela é da região do Rio de Janeiro, do Pará, São Paulo ou Minas Gerais. Então, a opção correta é a região do Pará, né? Frente. A musicalidade do carimbó é patrimônio cultural, incultural, material ou imaterial. Aqui eu até considerei um erro meu e por isso que eu estou trazendo aqui como correção. O aluno ter marcado a A, ele também acertou, mas só que no Forms está como se ele errou, mas no caso eu cometi um erro, não era para a A não era para mim ter colocado cultural, porque é um patrimônio cultural, né? Então, mas
cultural, incultural, material e imaterial. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão do patrimônio imaterial, né? Que o que é um patrimônio imaterial? É aquele que não pode ser considerado uma matéria diferente. É mais uma questão cultural. E o patrimônio cultural material é aquele que é palpável, como um prédio, como uma árvore, como uma estátua. Então, a diferença do material para o imaterial é isso. Então, aqui, a musicalidade no carimbó recebeu o título cultural do IPAM, do governo, dos índios, do cantor Chico Buarque. Então, aqui nós vamos para o IPAM, que é o órgão, né, que fiscaliza, que ajuda, que orienta sobre a questão cultural. Povo indígena Calapalo se localiza então aqui foi quando a gente estudou sobre a questão os indígenas Calapalo, né, que é de uma aldeia, né, que eles são bem fortes na cultura deles, né, bem assim, tem umas tradições bem fortes que ainda permanecem, porque nós sabemos aqui, vale ressaltar aqui nessa quinta questão, os problemas dos indígenas, né, com a questão da exploração, do desmatamento, das queimadas, né? Os índios, a todo instante, eles estão sendo, assim, violentados desde o início de tudo, porque estão querendo tomar as terras, né? E alguns índios, né, até usam da violência para proteger aquela terra dele, principalmente aqueles que não estão ainda no mundo do homem branco. Então, aqui, o Calapalo, os índios, os indígenas, no Rio de Janeiro, no Ceará, no Mato Grosso ou no Pará. Eles se localizam no Mato Grosso, né? Perdão, no Mato Grosso. Aí, vamos para cá. Estudamos a música, estudamos a dança, então percebemos que elas são importantes para a sociedade. Logo, são patrimônio cultural, material, imaterial, acultural ou nenhuma das anteriores. Dança é um patrimônio, né, imaterial, porque é uma tradição, né? É mais uma cultura, diferente de algo palpável, de algo visível. Essa história do nosso samba é fascinante, porque se enriqueceu e mudou muito. Os movimentos que vinham surgindo na música brasileira desde a bossa nova, da década de 50, já propunham uma abordagem diferente daquilo que se fazia tradicionalmente com o samba. As escolas de samba mudaram de ano para ano e elas incorporaram muita coisa nova também. Você pode dizer que o samba tem origem na África, como elementos da cultura portuguesa, com grandes influências aqui no Brasil. Mas você vê que o povo foi antropofágico, ou seja, pegou tudo que devolveu de uma outra maneira. Nesses bossa nova, gênero musical brasileiro criado por volta dos meados do século XX, né? Então, vou terminar de ler não. Então, vamos dizer aqui. Bossa nova o que foi a bossa nova? Foi um gênero musical do século XIX, um gênero musical brasileiro do século XX, não foi um gênero musical ou um gênero musical estrangeiro do século XX. Então, aqui a bossa nova, né? A bossa nova é um gênero musical brasileiro, né, do século XX. Foi um gênero musical muito importante, meados do século XX, né? Que ajudou a bossa nova, ajudou na questão da cultura, como também da questão da democracia, da luta pela liberdade de expressão em suas letras, né? E aí nós temos aí um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, Roberto Carlos e outras figuras importantíssimas na bossa nova. Então diz assim: o ritual jauari dura 1 mês, 15 dias, 7 dias e 9 dias. A professora ficou muito solta, mas eu disse assim, vocês podem pesquisar por todas as tarefas que eu já tinha colocado, porque eu fiz esse informes
mediante todas as tarefas que eu tinha. Vocês podiam fazer pesquisa, eu até botei no grupo. Então, ele dura 7 dias, né? É um ritual que dura 7 dias. Nesse ritual, isso são dos Calapalo, eles se pintam, eles usam a musicalidade, eles usam a dança, os instrumentos que eles mesmos fabricam e as suas crenças, como por exemplo, eles cantam muito em homenagem aos mortos, né? Aí, a expressão da dança e da música é importante para o corpo, importante para os governantes, não tem importância ou importante para uma sociedade. Então, aqui se você analisar a questão da cultura, né, a dança e a música como cultura, já que o tema é, porque se você for pensar na música e a dança isolada, você diz, deve fazer bem para o corpo, mas nós estamos falando da questão cultural. Então, aqui é importante para a sociedade, porque é cultura. Quem ganha com a sociedade organizada com cultura, é a própria sociedade. Então, aí é a dança, e isso uma boa dança, isso uma boa música, ou a dança e a música que façam coisas positivas em uma determinada sociedade. Por exemplo, as favelas, né? As favelas, elas são sofridas. Nas favelas existem as mazelas da sociedade, uma grande parte da representação das mazelas da sociedade. E há um preconceito muito grande em relação às pessoas que moram na favela. Muitos acham que todos que moram na favela são adeptos ao crime, ao tráfico. E nós sabemos que isso não é verdade. As pessoas que moram lá, é lógico que tem isso, como tem em qualquer outro lugar da sociedade. Nas favelas tem mais, porque tem um número maior de pessoas com menos poder aquisitivo, com mais problemas sociais, mas não quer dizer que só tem lá, né? E que lá não há esperança. Então, na favela há projetos belíssimos, tanto na dança, tanto na música, e são esses projetos que tiram muitos jovens ou não deixam sequer ir para o mundo da marginalização. Aí a última questão, senão vai ficar muito grande o vídeo. É inegável que Chico Buarque é um dos maiores compositores do Brasil. Músicas como Construção e Banda são exemplos de clássicos que não fazem parte do imaginário popular, como também permanecem, não só fazem parte, permanecem sendo analisadas e estudadas até hoje. O que ele quis dizer nessa frase, que é um fragmento da sua música, quando ele disse: você que inventou a tristeza, ora, tem a fineza de desinventar. Ele quer continuar triste, ele persiste em não ficar triste, ele apela a ninguém ficar triste, ou ele semeia a tristeza, né? Ele persiste, ele apela, né? Aqui, ele apela a ninguém a ficar triste, né? Então, como eu disse para vocês, a música, a cultura, ele tem esse grande papel na sociedade. Então, esse foi o nosso Forms, né? De 10 questões, onde eu fiz toda a questão de resumir tudo ou quase tudo do que nós havíamos estudado. Então, foi para isso que eu fiz essa correçãozinha, certo? Um abraço. Aí, após essa tela que eu botei da correção desse Forms, eu vou fazer uma atividadezinha só de uma questão. Vou disponibilizar aqui no grupo.